Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula 4, que é a estimativa de estatura na antropologia forense. Então, quando a gente fala de estimativa de estatura, tá? Tem que ser o último parâmetro a ser analisado quando a gente está analisando uma ossada, traçando um perfil bioantropológico. Por quê? Porque ela depende de todas as outras características que a gente avaliou até agora. Então, ela depende do sexo e da idade, tá bom? E por vezes da ancestralidade também. Então, ela deve ser deixada sempre por último quando a gente for fazer a estimativa do perfil, tá bom? E outra cautela que a gente precisa ter quando a gente for avaliar essa estimativa de estatura é a questão dos subadultos. Porque, gente, criança e adolescente ainda está em fase de crescimento, tá? E como isso vai variar muito e é dependente de muitos fatores, né? Isso pode causar uma margem de erro muito grande. E, além disso, ainda não tem muitos estudos desse grupo, né, dos subadultos, né, das crianças, para a gente chegar num cálculo, numa fórmula fidedigna que ajude a gente a fazer esse cálculo, tá bom? Então, quando a gente vai pensar nessa estimativa, existem alguns métodos que a gente pode utilizar. E aí, a primeira delas são técnicas que envolvem medidas de ossos longos, tá? E uma delas foi desenvolvida pelas pesquisadoras Trotter e Glasser, que foi por volta de 1952. Elas, né, tiveram a oportunidade de pegar várias ossadas de soldados da Primeira e Segunda Guerra Mundial e fazer um estudo, né, para poder chegar num cálculo. E por que soldados de guerra? Porque todo homem que vai para a guerra, que se alista no serviço militar, ele tem todos os dados. Então, a gente tem nome, idade, altura, peso, tá? E isso facilitou muito para a gente saber comparar aqueles dados que a gente já tem daquelas ossadas e poder formular, né, cálculos e fórmulas para se chegar naquele resultado, tá? Então, essas ossadas de soldados de guerra ajudaram muito a antropologia forense para desenvolver tudo que a gente sabe hoje, tá? Porque, justamente por esse motivo, a gente tem todos esses dados ante-mortem, né? Então, a gente sabe de quem é aquela ossada, quem foi, todas as características possíveis, e aí a gente consegue fazer um estudo a partir delas e desenvolver cálculos, metodologias que vão permitir que a gente use para estimar a estatura de ossadas desconhecidas. Aqui eu trago a tabelinha, né, que foi feita, né, pela Trotter e a Glasser, e aqui, se vocês conseguem visualizar, aqui precisa saber anteriormente não só o sexo, mas a ancestralidade. Aqui tá race, porque tá em inglês, tá? A gente não usa raça, por favor. Então, aqui, ó, dividiu entre ancestralidades, deixa eu pegar outra cor. Ancestralidades, tá? E sexo, né, diferentes. Então, aqui pegou, ó. Aqui elas dividiram, né, entre pessoas do sexo masculino de ascendência africana, pessoas do sexo feminino de ascendência africana, homens asiáticos, né, homens caucasianos, mulheres caucasianas, homens de ascendência mexicana e mulheres de ascendência mexicana, tá? Aí aqui na segunda coluna, a gente vê uma série de ossos que são analisados, que são os ossos longos. Então aqui a gente tem o húmero, o rádio, a una. O rádio e a una são ossos do braço, tá? O húmero também. O fêmur, a tíbia, a fíbula, e assim vai. E aí, para cada osso, elas criaram uma fórmula, tá? Uma fórmula regressiva. Então, aqui, ó, eu vou exemplificar para vocês, ó, que nem aqui do húmero para homens de ascendência africana. Você pega, ó, já dá um 2,88 vezes o tamanho do húmero que você for medir, né, dessa ossada, mais 75,48. Então, para isso, você tem que medir o húmero, né,
daquela ossada, mas já sabendo a ancestralidade e o sexo dessa ossada. Então, se eu sei que aquela ossada é de um indivíduo do sexo masculino e ascendência africana, então eu vou usar essa formulinha aqui de cima, ó, com esses números. Então, eu pego 2,8 vezes o tamanho do número que eu fiz, a medição, mais 75,48. E aí, aqui, ops, deixa eu ver aqui. E aqui no final tem o desvio padrão, então mais ou menos 4,23. Então, o valor que eu chegar dessa fórmula, que é em centímetros, tá? Eu faço um desvio padrão de 4,23 para mais e 4,23 para menos. E aí eu chego aqui numa média de altura da pessoa em centímetros, e aí eu coloco esse desvio padrão. Então eu chego numa faixa etária, tá? De altura. Eu chego numa faixa etária de tal altura a tal altura, porque não consegue estimar uma altura exata, tá? Então aí eu chego numa faixa etária de altura, ó, esse indivíduo em vida media de tal, vamos supor, de 1,60 a 1,70, tá bom? E assim vai para as outras ancestralidades, tá? E aí para cada osso e para cada ancestralidade de sexo vai ter uma fórmula aqui, tá? E aí vai seguir a mesma fórmula, mas colocando a medida de cada osso. E para cada osso vai ter um desvio padrão para mais e para menos. Basicamente é isso que a gente faz na técnica de Trotter e Glasser. E aí algumas coisas que a gente precisa levar em conta na estimativa de estatura é que ela é sempre estimada, que nem eu falei, dentro de um intervalo, tá? Nunca é determinado com exatidão, porque lembra do que a gente falou na primeira aula? Tudo é probabilístico, nada é exato, tudo é estimativa, tá? Além disso, outro fator que a gente precisa levar em conta, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente pode diminuir a altura, tá? Então a estrutura pode diminuir com o avançar da idade. Não sei se vocês veem que os idosinhos vão ficando mais baixinhos, mais curvados, né? E quando a gente for fazer estimativa de estatura, nunca pode ser feito em ossos com lesões, fraturas ou próteses. Porque se a gente fazer estimativa de estatura em ossos com fraturas ou algum tipo de lesão ou prótese, a gente vai chegar numa estimativa de estatura errada, que não condiz com a realidade. Outros métodos que a gente pode usar, se a gente tem o esqueleto inteiro, bonitinho, que a gente vai estar lá na mesa, a gente pode utilizar o método anatômico. Como que é esse método anatômico? A gente vai montar a ossada humana deitada ali na mesa, né, inteira. E aí, a partir desse método Foley, mas que foi aprimorado pelo Haxter em 2006, a gente vai medir todos os ossos, né, que contribuem para a altura do indivíduo, e aí vai adicionar um fator, né, que vai somar com isso, que vai levar em conta o tecido mole em vida, e aí a gente chega numa altura ali da pessoa. Mas ela não é muito utilizada justamente porque depende de todos os ossos. E assim, raríssimo a gente achar uma ossada com todos os ossos possíveis, tá? Depende do esqueleto completo, dele inteirinho. Se a gente não tem ele, não consegue fazer estimativa de estatura pelo método do Haxter, tá bom? E aí existem outros métodos que não dependem do esqueleto inteiro, que são os métodos de regressão linear, tá? Os métodos de regressão linear são métodos estatísticos. E aí eu trago alguns. Tem o método do Mendonça, né? Que é uma pessoa de Portugal que desenvolveu um método utilizando o fêmur e o húmero. Então, através de cálculos do fêmur e do húmero, ela consegue chegar numa estimativa de altura daquela pessoa em vida. E tem do americano, que é do Albanese, que ele fez em 2016, que ele utiliza o fêmur, a tíbia, o húmero e esses agrupados, né, com equações que não dependem de ancestralidade, sexo e idade. Então ele conseguiu chegar numa fórmula que você não precisa saber se aquela ossada é de alguma ancestralidade específica, não precisa saber o sexo dela e nem idade. É uma fórmula genérica que dá para você fazer essa estimativa de estatura. Aqui é o método da Mendonça, né? E como que ela fez, ó. É a mesma coisa que a gente fez lá no Trotter e Glasser. Existe uma fórmula
E a gente vai colocando a medida do osso dentro dessa fórmula e calcula, tá? Então, aqui tem as medidas que ela colocou em sigla, tá? E aqui, por exemplo, ó, o estático é a estatura que a gente pretende estimar, sempre em centímetros. Por exemplo, esse FLH é o tamanho total do húmero, em milímetros. Então, você vai medir o húmero em milímetros e vai colocar aqui. Então, você vai fazer 64,26 mais 0,3065 vezes o tamanho do húmero que você mediu, tá? Em milímetros. E aí, esse resultado você vai gerar um desvio padrão de 7,7 para mais, 7,7 para menos, tá? Em centímetros. Então, aí vai gerar uma altura, essa fórmula vai gerar uma altura em centímetros daquela pessoa. E aí, lembrando, ela que dividiu entre homens e mulheres, tá? Então, a fórmula para as mulheres é diferente da fórmula que é utilizada para a alçada masculina, tá? Então, aqui, por exemplo, depende da estimativa do sexo. E aqui tem as outras medidas, tá? Esse PHLF, por exemplo, ó, é a medida fisiológica do fêmur, e o PLF é a medida perpendicular do fêmur em milímetros. Mas aqui não tem erro, é só você seguir essa formulinha, calcular, e aí você vai chegar numa altura, numa estimativa de altura, tá? Uma altura com essa faixa etária, né? Para mais ou para menos. Essa aqui é do Albanese, que eu falei que ele fez para a gente não depender dessas outras características, como ancestralidade, sexo, idade. E aí ele fez essas várias fórmulas também em centímetros, tá? Então, ele pegou esses ossos que eu já citei. Então, aqui, ó, tudo em milímetro. Húmero, fêmur, tíbia, né? E aqui, essa última, é a fórmula genérica utilizando todos os ossos, tá? E aí, não tem segredo, gente. A estatura que vai ser o resultado final, ela vai ser em centímetros. E aí, é você só calcular aqui colocar o 0,373 vezes o tamanho do húmero em milímetros, mais 47,493, e aí vai ter o desvio padrão, né, que aí você vai calcular 4,933 vezes 2, que aí é para mais e para menos, e aí você chega no resultado, uma estatura, faixa etária de estatura final, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês esse aplicativo. Esse aplicativo é igual o outro que eu mostrei na aula anterior. É um software de acesso livre que você pode utilizar para calcular a estatura, né, a estimativa de estatura, pelo método do Hackster. Só que, novamente, lembrando, você precisa ter a alçada completa. E esse Osteomics é o site que tem todos esses softwares de acesso livre que você pode acessar. Vou deixar o QR Code, vocês podem acessar depois da aula, mas eu vou mostrar para vocês como que é, tá? Então aqui a gente consegue ver, ó, aqui no site do Osteomics, no método raster, ele vai te dar todos os espaços das medidas que você tem que fazer, tá? Então aqui ele vai mostrar tudo que você precisa fazer a medida, tá? Então você vai ter que calcular a altura do crânio, as vértebras cervicais, aqui ele coloca C3, C7, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, as vértebras sacrais, o fêmur, a tíbia e o talos, que é aquele ossinho ali do calcâneo do pé. E aí você tendo todas essas medidas, você coloca aqui no site, nesses espaços em branco, e a partir disso, ele vai gerar uma estimativa de idade para você, tá bom? E aqui o site do Osteomics, ó, ele também serve para quem trabalha com arqueologia, mas aqui na parte forense, ele te dá também essas coisas, você consegue fazer estimativa de ancestralidade, do sexo, a idade da morte e algumas outras coisas. Então, deixo aqui o convite para vocês pesquisarem em inglês, mas, novamente, vocês conseguem traduzir isso pelo navegador, tá? É bem tranquilo.
Aqui eu trago algumas fotos do Centro de Medicina Legal, que foram fotos cedidas pelo meu orientador Marco Aurélio, né? Sou muito agradecida, que é para mostrar para vocês como a gente faz a medição dos ossos e quais instrumentos a gente usa, tá? Aqui na primeira foto a gente utiliza uma tábua osteométrica. Essa tábua foi uma tábua construída, adaptada para a gente medir os ossos, tá? Essa foto de baixo, então aqui é a tábua. Deixa eu pegar aqui a ponta. Tábua osteométrica. E aqui, esse é o paquímetro, que é o que eu mostrei para vocês na aula passada. Esse paquímetro da foto, ele é de metal. Esse que eu mostrei para vocês na aula passada, ó, ele é de plástico, tá? A única diferença é a questão do material. Às vezes o de metal, ele não quebra tão fácil, é um pouco mais preciso, mas tem vários modelos, vários preços, também tem até paquímetro digital que traz com uma precisão super grande para quem quer utilizar isso na prática, mas para fins didáticos, né, não precisa, um desse dá conta do recado. E aqui eu mostro uma foto de um exemplo de como a gente faz a medição de um osso longo. Esse osso, por exemplo, é o fêmur. Então aqui, ó, é o modo como a gente posiciona o fêmur, né? Então aqui, ó, na epífise a gente deixa ela reta. Deixa eu colocar outra cor aqui. A gente deixa ela bem plana aqui, ó. E aí a ponta vai ser aqui na ponta do acetábulo. E aqui com a régua a gente consegue fazer a medição desse fêmur. Esse aqui, ó, por exemplo, tem uns 43 centímetros. E aí, a partir dessa medição que a gente vai fazendo os cálculos posteriores. Aqui é o outro osso, tá? Que é o osso da tíbia, de exemplo. Que é o húmero, tá? Que é o osso do braço, como a gente faz a medição. E é isso, é o título de curiosidade, pessoal. E vamos para outro assunto, que é a estimativa de destreza manual. Quando a gente fala de destreza manual, nem todos os antropólogos utilizam para fazer essa estimativa. Depende muito do protocolo. O protocolo que a gente utiliza lá no CEMEL, que é o Centro de Medicina Legal de Ribeirão Preto, a gente segue um protocolo britânico, tá? Lá da Inglaterra. E lá eles fazem estimativa de destreza manual, tá? Nem sempre é possível fazer essa estimativa, porque depende de alguns ossos específicos que a gente vai ver, mas nesse protocolo que a gente segue lá no CEMEL, a gente faz essa estimativa de destreza sempre que possível, tá? E como a gente faz essa estimativa de destreza? A gente vai estimar se aquela ossada era de uma pessoa destra, canhota ou ambidestra. E como a gente avalia essa destreza manual? Um dos ossos que a gente avalia para estimar essa destreza manual é a clavícula, né? Que é esse osso que fica aqui, ó. É um osso que tem um formato meio que de S, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. E aí, a diferença é que o lado dominante, o lado que a gente usa mais, ele vai ser menor do que o outro lado que a gente não usa. Então, para uma pessoa destra, a clavícula direita vai ser mais curta do que a esquerda. E por que esse motivo? É pelo desgaste mesmo, desgaste ósseo muscular que a gente usa, porque conforme a gente usa mais um lado para fazer diversas atividades, seja escrever ou atividades manuais, há um esforço maior muscular e esse esforço muscular acaba gerando também o desgaste ósseo. Por isso que acaba tendo um encurtamento da clavícula, né? E uma diferença, assim, acaba sendo bem discreta entre direito e esquerdo, mas quando a gente coloca a clavícula na tábua osteométrica, a gente consegue ver que há uma diferença de tamanho. Então, o lado que é menor é o lado que geralmente a pessoa usa. Então, se a clavícula direita está menor que a esquerda, a gente estima que aquela pessoa era destra. Se o lado esquerdo estava menor que o direito, a gente estima que aquela pessoa era canhota em vida. E se não há um tamanho significativo,
a gente pode deixar como inconclusivo ou estimar que aquela pessoa era ambidestra. Mas um fato assim que a gente precisa também levar em conta é a questão do ambidestro, porque, gente, a gente vive numa sociedade que é feita para destros, tá? Então, muitos canhotos acabam se adaptando e utilizando o lado direito porque muitas ferramentas são feitas para nós destros. Às vezes o abridor de lata ou alguma outra coisa. Então, às vezes o ambidestro pode ser um canhoto, tá? Então, precisa levar isso em conta quando a gente vai analisar a destreza manual. Outra área que a gente avalia também ainda na clavícula é a questão da área de ligamento costoclavicular. Essa área aqui que tá, ó, circundada. E quando ela tá mais proeminente, mais marcada, é porque houve um esforço muscular naquele osso. E aí, se houve um esforço maior, é porque foi usado esse lado mais do que o outro. E aí também a gente consegue chegar nessa estimativa de destreza manual. Então, a gente sabe que se tem essa área de ligação mais pronunciada, é de uma área que a pessoa utilizou e a gente consegue saber se é destro, canhoto ou ambidestro. Outro osso que a gente avalia também para avaliar a destreza manual é o húmero, né, que é esse osso aqui do braço. E a gente avalia 3 características dele. A primeira, a gente avalia a distância biepicondilar, que é essa distância aqui, ó, dessa parte do osso. Se ela é menor é porque teve um desgaste maior, um uso maior, então a gente consegue inferir se a pessoa era destra ou canhota. O forame nutriente, tá? Que é esse furinho aqui. Esse forame é onde passa a artéria que vai ali alimentar o osso. E aí, dependendo do uso, né, vai precisar de uma vascularização maior ou menor. Se tem uma vascularização maior é porque existe um uso maior daquela musculatura, daquela estrutura óssea. Então, o forame, ele tende a ser maior, tá? E aí, quando a gente compara os dois números, você vê que um é menor, o outro é maior, tá? Ou pode ser os dois do mesmo tamanho, aí a gente pode inferir que aquela pessoa era ambidestra, tá? É um furinho bem pequenininho, mas na ossada é fácil identificar, tá? Dá um zoom aqui, ó, um furinho que fica aqui, ó. A gente avalia também a largura do sulco intertubercular, que é aqui, ó. É um sulco mesmo, é uma depressãozinha. E aí, dependendo da largura dele, a gente consegue estimar a destreza. Por quê? São áreas que o músculo se liga no osso. Então, se tem um uso maior, vai ter um desgaste ósseo naquela área. Então, a gente consegue inferir se houve um uso maior daquela musculatura, daquele lado, conforme o outro lado. E a gente consegue saber se era destro, canhoto ou ambidestro, porque às vezes pode ter o mesmo tamanho. E aí, às vezes, até na ossada, a gente com lápis consegue demarcar, tá, essa largura e fazer a comparação entre os ossos, tá bom? Outro osso também que a gente avalia destreza manual, o rádio. O osso do rádio é esse osso aqui, ó, onde que a gente fica o dedão, que a gente fala que o dedão é a antena do rádio, o rádio é a una. O osso do rádio, a gente também consegue fazer essa estimativa. E aí a primeira delas, a gente soma o comprimento do húmero e do rádio, e aí o comprimento menor é o lado que é mais utilizado, tá? Então, se o lado que eu medi o húmero e o rádio for maior, é o lado que eu não uso. O lado menor é o lado que se usa, então a gente consegue inferir, né, a destreza manual a partir disso. Além disso, a gente avalia a distância, deixa eu colocar outra cor aqui, do tubérculo dorsal ao processo estiloide, que é essa aqui, ó, essa distância aqui. Novamente, se for uma distância menor, é onde a gente usa mais, então é destro, canhoto. Se for maior, é a área que a gente não usa muito aquele lado. E a área de ligação do bíceps, que é essa área aqui, ó. Isso é uma área, né, que ela é mais proeminente, né? A gente sabe que aquela musculatura foi bastante utilizada e essa musculatura ali fez moldou aquela região óssea, tá? Então a gente consegue saber se era destro, canhoto ou ambidestro.
Outro osso que também a gente avalia a destreza manual é a escápula. E aí a gente avalia essa parte da escápula. E pelo mesmo motivo, tá? A área que for mais utilizada, você vai ver que ela é menor do que a outra. A área de maior uso, né? Ela vai estar um pouco mais desgastada, justamente porque a gente mexe o braço, né? Então, esse movimento do braço, ele é um movimento conjunto que utiliza a escápula também, tá? E aí eu trago para vocês um artigo científico que tá de livre acesso para vocês, quem tiver interesse em ler na íntegra, foi feito pelo U.B. Laker, né? Que é um antropólogo forense muito famoso. E ele escreveu esse artigo questionando se a destreza manual poderia ser determinada na antropologia forense. Então, ele fez uma revisão de literatura e aí, nesse artigo, ele chegou na conclusão de que avaliar a destreza manual na antropologia forense não era um método muito confiável. E assim, entra-se em consenso que não se utiliza a avaliação da destreza manual em ossadas. Porque todas essas metodologias que eu citei anteriormente pode ter algum viés em geral, alguma coisa que traga mais incerteza ali na estimativa e pode gerar alguma margem de erro. Mas, contudo, porém, todavia, apesar dele, ele é o papa da antropologia forense, então ele está falando que não é muito confiável. Mas, né, na prática assistencial, em conversa com alguns médicos legistas e ortopedistas, eles conseguem visualizar essas alterações que eu citei anteriormente, né, nos ossos das pessoas, tá? Então, existe, tá? Então, é muito controverso, tá? Então, assim, alguns preferem não utilizar essa característica para colocar no laudo, mas por outro lado, existem outros colegas que estudam anatomia, que são ortopedistas, né, que conseguem ver que existem essas diferenças, que é possível fazer estimativa de destreza manual. É o que eu disse, no protocolo que a gente utiliza no CEMEL, que é o protocolo britânico, eles utilizam a estimativa de destreza manual, tá? E em muitos casos a gente conseguiu chegar a um resultado fidedigno, às vezes de identificar uma ossada, uma pessoa, em que a gente estimou que a pessoa era destra ou canhota, e a gente confirmou que aquela pessoa em vida era destra ou canhota. Então, vai depender muito, assim, da prática, né, de cada antropólogo forense, de cada protocolo que for ser adotado pela instituição, pelo IML. Então, é isso. Continuamos na nossa última aula. Nos vemos lá.